Cumprimento os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, embaixadores e embaixadoras do Senhor. Quero convidar você neste momento a abrir a vossa Bíblia em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 7 em diante, que tem como título A persistência na oração. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Glórias a Deus. Que esta palavra possa falar ao seu coração. Pai, que não seja, Senhor, as minhas palavras, mas que sejam, Senhor, as tuas palavras que encontre corações, que fortaleça vidas e que o Senhor possa falar conosco. Aquilo que vai, Pai amado, edificar a nossa alma, aquilo que vai fortalecer, Senhor, nossa fé em Ti. Graças te dou em nome de Jesus. Irmãos, essa palavra ela é uma palavra que eu tenho como rema para minha vida. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batem e a porta lhes será aberta. Mas no versículo 9 me chama muita atenção, porque diz assim: qual de vocês, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? E quando eu vejo essa palavra, eu lembro do nosso irmão, nosso pai, Abraão, porque a Bíblia ela nos fala sobre um homem que ele era amigo de Deus, ele conversava com Deus e ele pedia. Quantas vezes a gente encontra na Bíblia, no livro de Gênesis, Abraão falando para Deus que queria um filho, que queria ter descendentes, que queria ter para quem passar o que ele tinha. E a Bíblia nos mostra que Deus ele cumpriu o pedido de Abraão. E Deus deu-lhe o filho Isaque, de tanto Abraão pedir, de tanto Abraão desejar. Também podemos falar sobre a nossa irmã Ana, que insistentemente, a Bíblia diz que ela orava. Insistentemente, ela pedia um filho. Insistentemente, irmãos, ela clamava para que Deus ouvisse a sua oração. Pedir, dá-se-vos-á. O que o Senhor está falando para nós no dia de hoje é: peça, ore, me busque intensamente, não desista. Talvez você tenha orado pedindo algo para o Senhor, talvez você tenha orado pedindo para que Deus salve a sua filha, o seu filho, e você orou 1 mês, 2 meses e você viu que aquilo não aconteceu, e às vezes a gente para de orar, porque nós somos humanos, e às vezes nós até mesmo esquecemos, né? Mas o Senhor está falando aqui que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que bate na porta, ela abre. Essa palavra ela nos fala assim: irmãos, vamos insistir buscando o Senhor. Como a nossa irmã Ana, que chorava. E nossa irmã Ana, ela era humilhada. A nossa irmã Ana, ela acordava de manhã, ela era humilhada. Por quê? Porque ela não tinha filhos. E naquela época, a mulher que não tinha filhos, ela era amaldiçoada. Mas a nossa irmã Ana, a Bíblia diz que todo ano ela subia para o templo. E ela orava. E ela clamava. Mas teve um dia que a oração da nossa irmã Ana foi diferente. Teve um dia que a oração da nossa irmã Ana chegou no céu mais rápido. Deus olhou e falou: opa, peraí, agora ela está orando segundo os meus propósitos. Meu pastor Reginaldo, ele tem uma frase, ele nos fala muito sobre isso. Porque a bênção do Senhor, ela tem que ser boa para mim, para minha família e para a igreja.
Como assim para a igreja? Para os meus irmãos. A bênção ela não é só para mim. A bênção do Senhor ela tem que alcançar vidas. A bênção do Senhor ela tem que alcançar pessoas. Então que nós venhamos clamar ao Senhor. Não desista da sua petição. Ore ao Senhor com propósitos. Ore ao Senhor para que o desejo do nosso coração venha estar alinhado com os desejos do coração do Senhor. Porque é melhor nós vivermos as bênçãos do Senhor que não acrescentam dores, do que nós vivermos as bênçãos permissivas de tanto a gente insistir. E lá na frente a gente olhar e falar assim, mas por que isso? É muito forte. Porque às vezes a gente insiste tanto em algo e Deus vai lá e nos dá. Porque é a bênção permissiva que nós venhamos pedir com sabedoria, que nós venhamos pedir com os olhos iluminados, com os ouvidos abertos, atentos a ouvir a voz do Senhor, atentos a ouvir, porque Ele é Pai, o nosso Abba. Se nós que somos carnais, falhos, queremos dar o melhor para os nossos filhos, imagine o Pai que está no céu, que é dono do ouro, que é dono da prata, que tem todo o controle na palma de suas mãos. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu e você pensamos. Irmãos, Abraão, aleluias, Abraão não tinha nada. Abraão, ele saiu da sua casa, saiu do meio da sua parentela e Deus o fez prosperar. Por quê? Porque ele obedeceu a palavra de Deus. Você acha que Abraão não teve medo? Teve medo. Teve medo de morrer, teve medo de matarem a sua esposa, matarem os seus servos. Mas ele insistiu em obedecer a voz do Senhor. Você imagina quando Deus fala para Abraão assim, Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho, aquele a quem tu amas de verdade. Talvez Deus hoje esteja dizendo para nós, me dá aquilo que tu tanto ama, me dá aquilo que tu tanto gosta. Porque às vezes nós temos paixões, irmãos, por coisas, por atividades seculares, e que a gente ama porque aquilo nem faz mal, talvez aquilo nem faça mal, mas o nosso coração está tanto naquilo que aquilo nos dá tanto prazer. E talvez o Senhor esteja dizendo, dá para mim, porque eu tenho algo melhor para você, porque eu quero ver se você verdadeiramente me ama, ou seu coração está nas coisas desta terra. E a Bíblia diz que Deus fala para Abraão, Abraão, me dá o teu filho. E Abraão, ele olha, conjectura minha, né, irmãos? Devia olhar aquele menino e falar, é o meu único filho, Deus. É meu amigo, é meu único filho, meu amigo. Mas aí Abraão se levanta e vai. Pega o seu jumento, pega 2 servos, seu filho, vambora. Pega a lenha, o fogo, o cutelo e vai. Mas Abraão, ele tinha uma certeza dentro do coração dele, porque ele era amigo de Deus. Que eu e você venhamos ser amigo do Abba. Aleluia. Que eu e você venhamos ter um relacionamento verdadeiro com nosso Pai. Para sabermos que tudo aquilo que Ele pede, para saber que tudo aquilo que Ele deseja, é que nós venhamos ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento sincero, um relacionamento puro, verdadeiro. Então a Bíblia nos diz, irmãos, que Abraão, ele pega, ele deita o menino, e quando ele ia fazer o sacrifício, porque o amor de Abraão era tão grande pelo pai, pelo amigo, que ele estava disposto a sacrificar o seu filho. Aí brada e diz, não faça isso, porque sabe, hoje Deus, ele sabe que tu temes a Deus, que tu temes a Ele. Ei, Deus não quer acabar com seus sonhos, Ele só quer fazer parte da sua vida. Ei, Deus, Ele não quer destruir os teus sonhos, Ele não quer destruir os nossos sonhos. Ele quer ser primícia dos nossos sonhos. E a Bíblia diz que quando eles olham, havia um cordeiro, havia um bichinho ali esperando para ser morto, para ser sacrificado.
Deus sempre vai suprir, Deus sempre vai preparar. E Abraão desce com o seu filho. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Abraão pediu e ele recebeu. Isaac tem os seus filhos, Jacó, Esaú. E a Bíblia diz que Jacó teve 12 filhos, irmãos. E José, 12 filhos é a dinazinha, né? Glória a Deus. E são as 12 tribos. E José vai para o Egito. É vendido, né, pelos seus irmãos. Deus falou para Abraão que ele seria pai de multidões. Deus falou para Abraão que ele olharia para os céus e ele não conseguiria contar. Que ele pegaria a areia da praia e ele não conseguiria contar. Assim seria a sua descendência. Aleluia. Irmãos, José entrou no Egito com a sua família, virou governador. Os irmãos todos conhecem essa passagem. E quando eles foram para o Egito, não entraram 60, vamos colocar por alto, os 12 filhos, 67 pessoas. E quando eles saem do Egito, eles saem um povo numeroso, que nem para contar dava, de tanta gente que era. Você acha que Deus não cumpre promessas? Você acha que Deus não está? Você acha que Deus não se preocupa com os teus sonhos, com os desejos do teu coração? Como Ele nos ama, como Ele te ama, como Ele me ama. Aleluia. Ele quer que nós venhamos nos posicionar e ouvir a voz dEle, assim como Abraão ouviu, assim como Ana entregou o seu melhor. Fez uma oração sincera, fez uma oração pura de todo o coração. Que você, neste dia de hoje, faça essa oração pura, sincera, diante do Senhor. E que Deus possa abençoar a sua vida. E que Deus possa abençoar os teus planos. E que os propósitos do Senhor venham se concretizar em nossas vidas. Porque o que Ele tem é maior para nós. E quando nós batermos na porta, ela vai se abrir. E as bênçãos do Senhor, elas correrão atrás daqueles que servem ao Senhor verdadeiramente com todo o coração. Então não desista de clamar, não desista de orar, não desista de chorar nos pés do Senhor, porque a promessa, ela se cumpre. Porque Deus responde oração, Deus responde clamor, Deus responde as nossas súplicas. Que Deus, na pessoa bendita de Cristo, abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe os seus negócios, abençoe que aonde você colocar as suas mãos sejam abençoadas, vidas sejam alcançadas através da sua vida. Que não sejam as suas mãos, as nossas mãos, mas sejam as mãos de Jesus, que toque, que enfermos sejam curados, pessoas sejam restauradas através da sua vida. Você é um projeto de Deus, nós somos um projeto de Deus e Ele tem grandes coisas a realizar. Que em nome de Jesus você se levante, seja um sonhador, clame, busque, tenha um relacionamento com Jesus. Tudo aquilo que for do propósito do Senhor se cumprirá na sua vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.